Eu estava olhando hoje esse vídeo que eu gravei ontem da minha aluna fazendo esse exercício que eu passei, que vocês estão olhando aí no vídeo, essa passada aí com essa tração com o elástico medialmente. E aí estou aqui fazendo uma reflexão, olhando, comecei a fazer essas reflexões aqui agora. Ela já tem uma pequena crepitação ali no joelho, nessa parte aí da articulação aí fêmuro-patelar. E aí eu resolvi, claro, analisando alguns pontos, resolvi passar esse exercício aí para ela. E aí eu estava pensando até na minha época de acadêmico, né, da educação física, assim que eu acabei de me formar. Claro que muitos estudos surgiram aí de lá para cá, me formei em 2007. Eu vejo muitas pessoas, estagiários, profissionais da área, passando exercício para pessoas já com um problema de artrose, um início de artrose, como uma receita de bolo. Claro que eu não estou fazendo esse vídeo aqui, não quero julgar nem nada, principalmente eu fiz muito isso no meu início, tá? Passar exercícios de receita de bolo, fica aqui, segura isometria para poder fazer o fortalecimento dessa musculatura. E antes era entendido dessa forma, em 2007, 2008, 2009. E hoje muita gente ainda pensa assim. Quando eu, às vezes, estou dando aula no salão com meus alunos, eu olho, observo essas coisas assim e tal. E eu vejo também que não é a faculdade também. A faculdade, acho que ela não passa isso de forma profunda. Eu acho também que não é nem o objetivo da faculdade isso. Eu acho que a faculdade mais vai te dar um caminho, vai te dar uma direção onde você tem que seguir. E aí você vai buscar. E aí, alguns tempos para cá, resolvi estudar alguns mecanismos mais a fundo, principalmente de coluna, né? Parte neurológica, coluna, que é uma parte que eu gosto muito. Mas olhando esse mecanismo aí do joelho também, achei muito interessante que muitas pessoas eu olho problema de ombro, né? E problema de coluna e joelho também. São essas três articulações aí que são os carros-chefes aí que eu vejo. E eu tentei entender como que surge a artrose, como que pode surgir esse processo de artrose. Será que é somente um enfraquecimento da musculatura? E aí eu fui buscar, fui cavar, fui ler e tal, perguntando a profissionais especialistas até na área. E aí eu descobri o seguinte, descobri que a artrose ela pode ser causada desde problemas hereditários, às vezes pai, mãe, avó, bisavó já tem aquele problema nessa articulação, e aí, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa também vai ter, se você não vier cuidando do joelho, né? Já sabendo ter essa noção e vir cuidando, para pelo menos tentar retardar isso, até às vezes tamanho da patela. Então, tipos de patela, tipo 2, tipo 3, que tem facetas maiores, aumenta ainda mais esse risco de artrose, além também de aqueles pontos gatilho, aquelas contraturas às vezes, né? Aquela musculatura do quadríceps estando em espasmo também. A pessoa às vezes não tem o costume de fazer uma flexibilidade, né? Alongar aquela parte, então só quer malhar quadríceps, ficar com aquele quadríceps grande, mas não quer alongar às vezes. Isso com o passar do tempo também prejudica bastante essa articulação, até mesmo porque fica concorrendo ali, né? Ligação femoro-patelar com o ligamento patelar, então eles concorrem ali, fazendo com que haja esse desgaste natural de forma até mais rápida da cartilagem ali do joelho, causando uma condromalácia do tipo 1 até o tipo 4, ou até mesmo de uma artrose do tipo 1 tipo 4. Mulheres, principalmente, claro que isso não é toda... Tem uma exceção aí, né, mas geralmente ocorre muito com mulher, essa questão do aumento do ângulo Q, né, o aumento do ângulo do quadril. E aí a mulher geralmente tem um desfavorecimento aí, a mulher tem esse aumento do ângulo Q justamente por conta que tem filho, né? Então esse ângulo Q aumentado para ela gerar uma vida, né? Gerar um filho ali, isso facilita. E a mulher que tem esse aumento aí do ângulo Q. Então geralmente quando você está fazendo uma atividade física, né? O exercício da vida diária, o exercício físico, numa academia. A patela é um osso que a gente chama de osso sesamoide, é um osso flutuante. Então ele está preso ali por articulação só. Ela faz deslizamentos. Então o deslizamento dela natural tende a ser lateral.
né? Você faz faz um movimento e ela desliza levemente lateral, mas dentro de um limite fisiológico, tá? Então, pessoas às vezes que tem esse ângulo Q aumentado, que ocorre geralmente com mulheres, ela já sai no movimento já em desvantagem, então já sai mais na frente. Então, se você ainda tiver uma faceta da patela mais aumentada, tem uma patela do tipo 2, do tipo 3, e aí como mecanismo fisiológico, essa patela ela tende a, como se fosse, entre aspas, né, bater ali no côndilo lateral do seu fêmur, e isso com o tempo vai causando um desgaste, mesmo nesse deslizamento. Então ultrapassa esse deslizamento, ele ultrapassa dos limites que tem que ser fisiológico mesmo. E acaba causando, essas patologias no joelho, no caso aqui, como eu estou falando, do joelho, né? Mas tem também outras articulações aqui que eu não vou me adentrar agora. E aí, por que desse exercício? Esse exercício eu tento alinhar, você pode ver que ele está puxando medialmente. Ele puxa medialmente o joelho, não é para puxar forte, fazer uma tração forte, né? É para tentar explicar para o seu corpo, o seu sistema nervoso ele vai tentar explicar para o seu corpo que a patela não pode desviar tanto. Então, essa tração medialmente é para fazer com que? Com que essa patela ela deslize o menos possível para a forma lateral, causando uma dissipação de força ali e reduzindo os impactos, né? A pressão em cima da cartilagem, né? O desgaste ósseo. Então a gente tenta reduzir ali o máximo, tracionando de forma medialmente, né, nesse exercício. É isso que eu estou fazendo. Existem outros exercícios também relacionados a isso. Então, não é somente pegar, eu vou passar aqui um exercício segurando isometria, porque você tem que trabalhar musculatura. Até entendo que você tem que trabalhar musculatura também. Mas também, às vezes, não é caso de ter um vasto lateral, por exemplo, enfraquecido. Também não é o caso de você ter um vasto medial enfraquecido, um vasto lateral mais fortalecido, que faz com que a sua patela lateralize. Cara, isso não tem nada a ver. Às vezes você pode ter um vasto lateral enfraquecido e sua patela aí fisiologicamente ultrapassar esses limites, devido a você ter uma faceta da patela um pouco maior. Tá? Isso pode acontecer também. Então, por isso que eu estou falando, não tem nada a ver. Então você tem que analisar, cada caso é um caso. Claro que você tem que fortalecer sim as musculaturas em torno, ali, trabalhar até alongamento, fazer esse tipo de trabalho com esse aluno, seu paciente, enfim. Então, eu queria estar fazendo essa reflexão aqui, tá colocando aqui, mostrando esse vídeo. Não estou no intuito até de falar que eu sei mais, não, mas eu procurei entender um pouco desse mecanismo da artrose, porque hoje em dia a população vem envelhecendo muito. A gente tem muitos idosos aí, eu tenho visto isso muito na minha prática, tenho estudado dor, tenho me aprofundado nessa questão de dor. E aí, com essa tração, com esse exercício aí também, eu estou fazendo a educação do movimento. Então tem que ensinar, tem que mostrar para o sistema nervoso central o seguinte, cara, você tem que agachar, mas a minha patela não pode lateralizar muito não. Então você aumenta esse número de repetição, faz bastante repetições, até mesmo para ver essa neuroplasticidade que precisa, e ter uma educação no movimento, educação em dor. Você vai ensinar isso ao seu paciente, vai ensinar isso à sua musculatura. Tá bom? Então por isso que é importante você ter um profissional da sua segurança, ou seja, um professor de educação física, às vezes se você faz fisioterapia, ter um fisioterapeuta da sua confiança, para estar passando esses tipos de exercícios, para poder analisar, ver o que de fato você precisa, se é só em cada repetição segurar 3 segundos, ou só ficar fazendo um trabalho ali de equilíbrio, um trabalho proprioceptivo, para acionar as musculaturas em torno. Será que só isso basta ou tem que fazer algo a mais? Às vezes precisa tracionar, enfim. Precisa de outras técnicas a serem feitas para poder auxiliar, para poder estar potencializando esse tratamento. Entendeu? Então fica aí, se você gostou aí desse vídeo, curte, compartilha, comenta e aquele abraço, até o próximo vídeo, hein? Valeu!